Olá, olá, olá. Eu comecei errado, né, a live. Eu girei aqui o vídeo, mas agora eu tô acertando aqui. É bom que o povo vai entrando também. Já vou deixando aqui as coisas ajeitadas. Não tô mais acostumada a fazer live no Facebook, né? Então, me atrapalhei aqui. Vamos ver se o povo começa a entrar. Sempre no Facebook demora um pouco, né? Até por causa dos algoritmos aí. Mas de qualquer maneira vai ficar gravado para quem for assistir depois também. E hoje o nosso papo vai ser sobre. Nós vamos falar sobre várias coisas. Eu acho que a gente está aí na reta final de uma eleição muito importante, né? Essa eleição ela é muito importante não só para mim, para vocês, para São Paulo, é uma eleição importante para o Brasil, né? E até para o mundo, né? Porque a gente está num momento tão louco, né? De mundo, as coisas mudando, as coisas, novos ventos aí. A gente teve aí o resultado da pesquisa ontem, então eu tô sentindo, tá? Que nós estamos num momento que não é importante num sentido micro, eu acho que ele é importante num sentido muito maior, né? A gente precisa entrar na era de Aquário, a gente precisa entrar no século XXI, a gente ainda tem aí, né? Muitos resquícios disso, a gente ainda tem aí um conservadorismo muito complicado no Brasil. E eu acho que esse conservadorismo, por mais que ele tente, quanto mais eles tentam, o que me parece é que eles ficam cada vez mais para trás. Hoje à tarde eu estava conversando com a minha mãe sobre isso e isso é uma coisa muito curiosa que a gente vai falar aqui hoje. Agradecer a galera que tá falando oi aí, Gabriela, Milena, João. Fiquem aí, vamos bater um papo hoje. Eu quero até saber de vocês, quero que vocês escrevam, façam perguntas, coloquem impressões aí, porque esse final de semana é realmente um momento muito chave, né, para que a gente consiga aí começar a tentar mudar as coisas. A pesquisa de ontem, não sei se vocês viram aí, mas finalmente o Guilherme Boulos ultrapassou o Russomano. Eu não consigo nem falar mais esse nome, enfim, se não for assim desse jeito. E não sei se vocês viram, acabei de ver agora a notícia que o Russomano pediu, né, para a pesquisa ser retirada do ar, né? Não sei qual foi a alegação, eu não consegui ler a matéria, mas eu acho que ele está apavorado, né? Até porque a tendência com essa subida aí, né, do Boulos, é que algumas pessoas, inclusive, que iriam votar em outros candidatos, migrem para o Boulos nesse momento, é que ele deu uma arrancada agora na reta final, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, né, por conta de que muita gente quer, né, mudança, muita gente quer, de fato, que São Paulo melhore, e essa reta final ela vai trazer muitas surpresas aí, né? Mas eu acho que mais que falar da eleição majoritária, que é uma eleição crucial para a gente precisa falar também sobre a questão do legislativo, porque não vai adiantar o Boulos ganhar a eleição se a gente não tiver um legislativo realmente potente, né? A gente não tiver um legislativo que apoie aí, né, ideias progressistas, até porque a gente pode acontecer também o pior, né? Eu tô muito confiante, eu tô torcendo muito, eu acho que essa chapa Boulos Erundina tem muita força, sim, né? Não só para ir para o segundo turno, mas para ganhar a eleição, porque tem proposta, tem base, né? Tá crescendo muito. Eu tô vendo aí porque eu tô panfletando nas ruas. Mas nós precisaremos muito, né, de uma Câmara Municipal de São Paulo no ano que vem, muito forte em termos progressistas, né? Como sabem, eu
há alguns anos eu tô lá dentro da Câmara toda semana, agora não, esse ano menos por conta da pandemia, né, e as participações que eu fiz em diversas audiências, reuniões de subcomissão, etc, foram quase todas online. Só no comecinho do ano, né, eu cheguei aí a algumas reuniões e algumas plenárias que aconteceram ainda presencialmente antes da pandemia aparecer, né? É, e eu posso dizer porque eu conheço bem aquele lugar, né? Nesses últimos 4 anos que a gente está lá direto toda semana, desde que a gente conquistou a subcomissão de cultura dentro da comissão de finanças e orçamento, nós passamos a conhecer toda a rotina da Câmara, como funciona, o cronograma semanal, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas a Câmara ela tem algumas rotinas, como terça-feira você tem sempre colégio de líderes, né? Terça-feira à tarde, o colégio de líderes é onde os líderes dos partidos se encontram lá no 8º andar, lá naquela sala que a gente gosta tanto, sala Tiradentes, para se encontrar para conversar sobre as pautas que vão entrar durante a semana. Tá? Terça, quarta, quinta são os dias de plenária. Esses dias de plenária, as plenárias costumam acontecer a partir das 3 da tarde, algumas às vezes vão até de madrugada, né? Eu já cheguei a ver plenárias que foram até 3, 4 da manhã, principalmente em finais, né, de semestre. Os finais de semestre são quando os vereadores aprovam não só algumas leis muito importantes do ciclo orçamentário, por exemplo, a gente tem a aprovação da LDO no final do primeiro semestre, temos também a aprovação aí do plano de metas no ano que vem, que vai ser muito importante, o plano de metas que é inscrito pelo próximo prefeito até o final de março e ele tem que ser aprovado junto ali, né, mais ou menos junto com a LDO no final do primeiro semestre. Nesse mesmo período são aprovadas algumas leis, né, dos vereadores, que os vereadores trabalharam principalmente ali no começo do ano. Como no ano que vem a gente tem plano de metas, plano plurianual, esse ano de 2021 ainda vai ter um plus, né? A gente vai ter aí junto o início da revisão do plano diretor estratégico, que tem uma periodicidade, assim como outros planos municipais também, que tem uma necessidade de serem revisados e atualizados. E isso é muito complexo, né? Porque para conhecer o plano diretor, não basta conhecer apenas o plano diretor, né? É importante conhecer o Estatuto das Cidades, a lei de zoneamento da cidade e os outros planos municipais, porque o plano diretor, ele dialoga com os outros planos da cidade também, né? Então, a partir do ano que vem, principalmente 2021, é um ano que vai demandar muito dessas novas candidaturas que vão entrar na Câmara pela primeira vez, e eu espero que eu seja uma delas também, mas vai demandar muito conhecimento técnico, né? Às vezes eu fico um pouco preocupada porque eu vejo algumas candidaturas com pouco conhecimento técnico. Claro, eu acho que todo mundo tem direito de chegar lá, aprender, né, como é esse trabalho, e também haverá assessores para ajudar, mas a partir de março, né, onde a gente já vai ter a inscrição do plano de metas do próximo prefeito, independente de quem for, vai começar a pegar fogo. Eu me lembro 2017, tá? Desses últimos 4 anos, 2017 foi o ano mais importante dessa gestão, porque é justamente no primeiro ano da gestão, né, que existe a disputa das narrativas de como é que serão os outros 4. Né? Então não adianta colocar pessoas ali que ainda não têm nenhuma experiência ou que não têm conhecimento. A gente sabe que tem muitas candidaturas aí que já militam há um tempo na Câmara, mas é a minoria, então tem que tomar muito cuidado aí com o voto, né? E alertar as pessoas sobre isso, porque poucas pessoas conhecem o dia a dia da Câmara Municipal, né? Outra coisa que é muito importante aí é que a partir da semana que vem, né, você vê, acaba a eleição, é domingo, mas no dia 18 já acontece a primeira audiência pública do orçamento 2021. Vocês que me acompanham já
há alguns anos, vocês sabem que eu sou uma frequentadora, né, da Câmara, principalmente da questão do financiamento, porque afinal minha pesquisa é sobre financiamento público, né? Então, estar na luta do orçamento para mim não é só militância, é também parte da minha pesquisa. É por isso, inclusive, que a gente faz tantas reuniões com os relatores, né, do orçamento, porque por que eu falo os relatores? Porque em alguns anos a gente teve mais de um relator. Em alguns anos a gente teve o relator principal do orçamento, né, que é aquele relator escolhido a partir da Comissão de Finanças e que faz a relatoria da PLOA, né, do projeto de lei orçamentária anual, no caso próximo agora de 2021, e também o relator do orçamento da cultura, porque como a gente na militância da cultura, né, nós somos um grupo aí de umas 15, 20 pessoas, a gente é muito técnico, a gente é muito exigente, marca ponto ali, de certa forma, isso de uns 4 anos para cá, eles têm colocado sempre um relator específico para cuidar da parte da cultura, para nos atender, né? Porque realmente é um orçamento muito detalhado, desde que a gente solicitou, né, que fossem destrinchadas os itens do orçamento, porque antigamente, como é que aconteceu? O orçamento da cultura, ele era feito em grandes itens. Você tinha grandes itens, por exemplo, você tinha programas da Secretaria Municipal de Cultura. E isso não era dividido. E a partir do momento que a gente começou, né, com a subcomissão principalmente, nós exigimos que esses itens fossem todos divididos em detalhes, né? Então, por isso que sempre acaba dando bastante trabalho, né? Nos últimos anos a gente tem conseguido, apesar dessa gestão, ter lá em 2017 cortado o orçamento da cultura em mais de 48%, e cortado também dentro do plano plurianual e no plano de metas, tá? A gente tem conseguido subir um pouquinho, né, do tanto que eles reduziram. Mas isso acaba sendo um trabalho muito grande. Se vocês forem, só para vocês terem uma ideia, tá? Em 2015, o orçamento da cultura da cidade de São Paulo, só o da Secretaria Municipal de Cultura, chegou a 1,6%. Só o da secretaria, não estou falando nem da função cultura, né? Porque a função cultura ela também entra em outras secretarias, como por exemplo Secretaria de Governo, vai para subprefeituras, entra algum recurso também em diálogo com a educação, mas eu estou falando só do recurso da Secretaria Municipal de Cultura. A gente chegou a 1,6%. Quando o Dória entrou, né, ele derrubou esse valor, né? Primeiro que a gente só conseguiu aprovar, né, no orçamento naquele ano, um valor mais ou menos na faixa de 0,9, quase 1%. Por quê? Porque como o Dória já tinha ganhado a eleição, para vocês verem o perigo que a gente corre agora no final do ano, tá? Vamos ficar esperto. O Dória já tinha ganhado a eleição. E o que aconteceu, né? Quem estava antes era o Haddad, lembra? Quando você tem, né, um prefeito que é ali progressista, e que na época o Haddad apoiava a cultura e tal, você tinha um patamar maior de recurso. Quando, logo depois da eleição, começaram as lutas do orçamento para o ano seguinte, que foi, né, de 2016 para 2017. O que acontece? Quando muda a gestão, mesmo que ainda não tivesse tomado posse o Dória, a bancada que apoiou o Dória na eleição, na época, né, que são esses mesmos partidinhos aí que estão com o Covas, esse centrão podre, né? O que eles fizeram? Obviamente que eles quiseram cortar um orçamento que tinha sido enviado lá, né, pelo executivo na época, que era o Haddad. Nós conseguimos, né, com muita luta, a gente conseguiu fazer o orçamento voltar para um patamar que ele estava, mas ainda assim ele realmente tinha sido muito reduzido. Quando começa o ano de 2017 e o Dória toma posse, bom, a primeira coisa que ele tomou posse, já pagou os grafites na 23 de maio, já começou a fazer uma polêmica, né? Vocês lembram, aquilo foi uma coisa horrorosa.
Mas o que ele fez? Logo no final de fevereiro, né, já saiu a notícia aí, a partir de um anúncio da Secretaria de Fazenda Municipal, falando do orçamento, de como seria a execução do orçamento 2017. E aí eu gostaria de lembrar para vocês, porque ele traz, né, trouxe naquele momento, sem nenhum rancor, sem nenhum problema, o anúncio de que ele cortaria 58% do orçamento de habitação, tá? PSDB, tá? Por isso que São Paulo tá assim, 58% do orçamento de habitação, logo no primeiro ano de gestão. Cultura, 48% do orçamento. Limpeza pública, 52%. E todas as áreas sociais cortadas nesse mesmo nível. Ele só não cortou educação e saúde, né, nesse mesmo patamar, e cortou, mas cortou menos, por quê? Porque educação e saúde, pela Constituição, existe um mínimo, né? Saúde tem que ter pelo menos 15% do orçamento, não pode ser menos do que isso. E educação, a gente tem aí uma regra de 10%, né? Mas que pode variar aí dependendo da situação. Por exemplo, uma situação pandêmica, eles podem alegar, né? E baixar para 7%. Mas isso é um pouco complicado, pode ser considerado inconstitucional dependendo da situação. Nós estamos nesse mesmo momento, nós estamos num momento que pode ser uma virada, e mesmo se o Covas, por exemplo, eu espero que não, né? Mas se ele se reeleger, é uma virada também. Por quê? Porque muda, né? Há uma dança das cadeiras. Não sei se vocês estão percebendo, inclusive, que o Covas tem se aproximado muito, e não é de hoje, tá? Dos grupos evangélicos e de alguns pastores, né? Não sei se vocês viram a foto dele com o pastor Valdomiro, ele indo tomar a bênção lá na igreja, né? Se não me engano, acho que é Assembleia de Deus, né? A gente tem aí uma disputa forte, né, do eleitorado evangélico entre o Russomano e o Covas, tá? A gente sabe que a cidade de São Paulo é uma cidade aí que existem diversas igrejas, né? A gente tem evangélicos de todo tipo, no meu grupo mesmo nós temos, né, a Michele, que é super evangélica, mas é uma evangélica progressista, até legal porque ela traz pra gente muitas informações sobre isso, a gente é super a favor aí da liberdade de religião, só que a gente sabe que nós temos um problema, né, na cidade de São Paulo e em outras cidades a gente tem muitas igrejas aí que infelizmente tem explorado os fiéis e que tem usado os fiéis com fins políticos, com interesses não só políticos, mas principalmente econômicos, né? Por conta dessas regras, né, de não pagar imposto e sei lá mais o que, né? E com essa aproximação do Covas, eu acredito que inclusive essa subida do Covas nas pesquisas tem a ver com isso, tá? Vamos perceber bem, porque isso é muito nítido para mim, né? Eu lembro que a gente fez uma reunião na prefeitura faz uns 3 meses, mais ou menos, sobre a lei da música, e o secretário adjunto que nos recebeu era um rapaz bem evangélico, né? Porque a gente questionou a questão da lei da música gospel, por que a lei da música gospel tinha sido aprovada e a lei da música, de todas as músicas, não, né? E a resposta que ele nos deu foi que a lei da música gospel era um patrimônio da cidade de São Paulo. Então a gente começa a ficar um pouco preocupada, né? Porque afinal o Estado é laico. Eu acho que a religião é uma questão individual, acho que cada um tem a sua, e quem também não tem, não quiser ter, também tem todo o direito, né? Então isso é muito complicado, isso é muito grave, né? Porque a gente fala aí nessa questão, por exemplo, do Bolsonaro, né? Dele estar com esse grupo evangélico muito forte, cristão, né? Uma mistureba de religiões ali, cristãs, enfim. Mas o Covas também está, né? Tanto o Covas quanto o Russomano, eles têm uma base evangélica fortíssima, e eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando das igrejas, dos pastores. Então vamos ficar espertos com isso, tá? E só para finalizar esse papo sobre a eleição majoritária,
eu sei que tá todo mundo aí em casa, na pandemia, muitas pessoas quarentenadas, algumas pessoas, inclusive, que eu sei que estão começando a sair aí de casa, meio que agora, né? Nós estamos numa fase aí que realmente baixou bastante, né? A gente tá ainda bem. Claro que a gente tem medo aí de uma segunda onda, mas por enquanto essa segunda onda acho que ainda vai demorar um pouquinho. Se a gente for pensar, né, que na Europa, por exemplo, demorou uns 3, 4 meses depois da baixa, né, para voltar. Essa semana aí é uma semana decisiva para a gente virar o jogo, né? Então já fica até o convite para vocês que amanhã à tarde e sábado, tá? Nós vamos fazer panfletagem por aqui, Santa Cecília, aqui pelo centro, Largo do Aroche, direto. Quem quiser vir panfletar, não só comigo, mas também panfletos, né, do Boulos, Erundina, a gente vai estar com os panfletos para a gente conseguir aí virar o máximo de votos possível, porque cada voto vai ser muito importante. E aí, já que a gente está falando agora também um pouco, né, sobre a minha campanha, né, eu acho que é importante, eu gostaria, inclusive, que se vocês, né, não sei se vocês chegaram a ler aí o meu programa, quem quiser mandar perguntas também, quiser fazer comentários, eu vou ler. Deixa eu ler até um comentáriozinho aqui do João. Ó, João Batista escreveu: tem que ter experiência na Câmara mesmo, não dá para ter ingenuidade, pois tem muitas manobras para que a população não fique sabendo de reuniões importantes. Um projeto de lei pode tramitar por todas as comissões e as pessoas só ficarem sabendo na última votação para ser aprovado, quando já é tarde demais. Exatamente, João. Esse é um trabalho que a gente faz na subcomissão, né? A gente se reveza aí para ficar olhando pauta da Câmara, pauta. Agora, principalmente, é sempre final de semestre, né? Porque como é que funciona na Câmara? Final de semestre é meio um tudo ou nada, né? Os vereadores trabalham durante todo o semestre, tem as comissões que vão acontecendo, né? Cada comissão tem o seu dia fixo, o seu horário fixo, né? Por exemplo, a comissão de finanças é sempre quarta-feira às 11 da manhã, né? Então, a subcomissão de cultura da comissão de finanças, que somos nós, a gente sempre acontece das 9h30, das 9 até umas 11 e pouco, porque a comissão de finanças começa mesmo 11h30, né? Outra questão aí, né, dentro dessa questão da necessidade de experiência, é a necessidade de conhecer, tá? Não só os trâmites da Câmara, porque isso, na verdade, nem é tão complexo assim. O mais importante é conhecer quem são as pessoas da Câmara, quem são, né, os peões desse jogo de xadrez, porque é um jogo de xadrez. Né? A complexidade, inclusive, é muito maior do que um jogo de xadrez. Mas existem algumas figuras ali dentro da Câmara que, infelizmente, eu acho que vão se reeleger, né? Porque tem muito dinheiro. Tem muito, 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 muito dinheiro. Né? A gente, inclusive, está panfletando por aí, tem rodado a cidade para conversar com eleitores, etc. A gente está até meio assustado com... A gente ouve muitas denúncias, né, de venda de voto, de compra de voto, e com a galera dando nome aos bois, né? Só que eu não tenho... A gente faz sempre, eu costumo dizer, eu falo, olha, fotografa, filma, pra gente poder denunciar, mas as pessoas não têm coragem, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe aí dos grandões lá da Câmara, né? Que são aqueles que já estão há trocentos mandatos ali e que são ali os grandes chefes mesmo da cidade, que muda de prefeito, mas eles estão sempre lá, né? E esses são os maiores problemas, né? Porque nós sabemos que mesmo que o Boulos se eleja, a gente vai ter que enfrentar essas figuras estarão lá e essas figuras são muito poderosas. Tá? E esses dias, inclusive o Humberto, acho que está assistindo, aí eu estava conversando com ele sobre isso ontem,
Eu tenho visto muitos programas aí de alguns candidatos a vereador, alguns muito superficiais, alguns propondo coisas que nem são, né, de nível municipal, propondo coisas que são nível federal, que não tem nada a ver com nível municipal, aí que a gente vê, inclusive, o desconhecimento, né, do trabalho de um vereador, porque o trabalho principal do vereador, né, além, claro, de representar aí, a sociedade civil lá dentro da Câmara, primeira coisa, fiscalizar a prefeitura e as secretarias da prefeitura e o trabalho feito, né, principalmente no uso dos recursos. Né? Não é só aprovar lei municipal e fazer lei municipal, né? E eu tô muito preocupada, porque eu tenho visto alguns programas megalomaníacos num nível que, juro, é desesperador, tá? Tenho visto em vários partidos, e na esquerda bastante, inclusive no meu, de gente que não faz ideia do que acontece na Câmara Municipal, que acho que nunca entrou na Câmara, que com 300 propostas, assim, que nem em 3 vidas e 150 mandatos a pessoa vai realizar tudo aquilo, né? Então, eu fico um pouco chocada às vezes, porque eu fiz um programa enxuto, eu fiz um programa muito focado nas políticas estruturantes, porque eu acredito que nós precisamos focar em políticas de Estado, em políticas que realmente olhem para o futuro, né? Não adianta ficar criando programinha aqui, programinha ali, porque, primeiro, porque isso não passa. Dependendo de quem for o prefeito, não vira, né? Se for o Covas, então, gente, esquece. A gente passou 4 anos tentando aprovar várias leis. Ele vetou só da cultura, ele vetou 8 leis. Leis extremamente light, que não tinha por que ele vetar, né? E então, a gente não está conseguindo aprovar a lei do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, cuidado, porque eu vejo que tem muita gente prometendo coisas, milhões de coisas que eu falo, gente, mas assim, nem se a pessoa for 55 vereadores, ela vai fazer tudo isso. Primeiro porque existe uma regra interna dentro da Câmara que, mais ou menos, cada vereador não consegue aprovar, tá? Mais do que 2 ou 3 projetos de lei seus, de autoria sua, por ano. Então não adianta a pessoa fazer 40 propostas para a cultura, 40 propostas para a educação, 50 propostas para o meio ambiente, que ela não vai realizar, né? Uma segunda coisa, tem coisas nessas propostas que você olha e, na verdade, aquilo não é o papel de um vereador. Fazer hospital. Fazer hospital é um papel do executivo. O máximo que pode acontecer, né? Por exemplo, a partir de uma emenda parlamentar, um vereador destinar um recurso para uma reforma num hospital. Isso é possível, tá? Mas quem faz, quem levanta, quem sobe hospital é o prefeito, é o governador, não é o vereador. Então, se algum vereador dizendo que vai fazer hospital, é mentira, gente. Não existe, tá? Entre outras coisas. Então, cuidado, tá? Porque prometer é fácil. É meio que, sabe aquela coisa assim, comecinho de paixão, quando você, né? Quantas vezes já não prometeram pra gente um monte de coisa, né? No nosso ouvido, e 3 dias depois a pessoa virou a cara e não olhou mais na cara da gente. E eu falo isso como uma pessoa que, durante muito tempo da minha vida, eu, inclusive, votei nulo, né? Não acreditava, nunca acreditei nessa política, nesse modelo político, né? Então eu fico um pouco chocada quando eu vejo candidaturas à vereança propondo coisas que não é um vereador que vai fazer, dá vontade até de dar um toque, de falar assim, olha, tira aquilo ali do seu programa porque tá pegando mal, entendeu? Então cuidado, né? Inclusive avisem amigos de vocês, candidatos e candidatas, quando vocês verem isso, porque fica muito na cara. Outra coisa que eu tenho visto é gente propondo coisa que já existe. Exatamente como já existe. Aí você percebe que a pessoa não fez a mínima pesquisa, né? Uma coisa é você propor algo que existe, mas que você quer melhorar, que você quer avançar,
né? Eu vi alguns programas esses dias que eu fiquei com vontade de avisar, falar, olha, amiga, é o seguinte, já existe isso que você está propondo, né? Isso já existe, já está aprovado, já está regulamentado e implantado, né? A gente, como sociedade civil, a gente realmente passa batido sobre isso, né? Mas eu acho que uma pessoa que quer se candidatar, né, à vereança, ela tem que fazer uma pesquisa. Essa proposta aí que a gente trouxe, né? Quando eu falo a gente é porque não estou sozinha nessa, apesar de ser uma candidatura oficialmente solo, é uma candidatura coletiva, né? Porque eu tô aí com as minas na frente, que inclusive estão comentando, estão assistindo aqui, que é um grupo de várias mulheres, né? Hoje eu não sei mais nem dizer quantas nós somos, enfim, mulheres incríveis, mulheres muito ligadas à cultura, mas mulheres de várias procedências que também trabalham com agroecologia, com gestão ambiental, com urbanismo. E a gente, quando a gente começou a escrever esse programa, né, que a gente fez questão, inclusive, de trazer uma versão resumida dele, impresso, num papelzinho reciclável, e que tem sido muito bem recebido, tá? Tá lá no nosso site, para quem quiser olhar, intiqueiroz.com. Nós passamos mais ou menos 4 meses para escrever isso aqui, né? Foram horas e horas e horas de reunião, de discussão, tá? Por quê? Primeiro porque a gente pensou o seguinte, a cidade, né? A gente tem que começar a parar de pensar a cidade em gavetas, né? A cultura, a educação, o meio ambiente, a saúde, mobilidade, tá tudo entrelaçado, né? Em algum ponto, tá? Tudo dialoga, né? Então esse programa, né? Não sei se vocês perceberam, inclusive, todos os símbolos, toda a comunicação visual que a gente está trazendo no programa, ele traz uma ideia, né? De diálogo, dos fios dialógicos. Bom, aí é o Bakhtin, né? O meu teórico que me acompanha sempre, que eu usei no mestrado, no doutorado e que é o, né? O pessoal fala, eu sou isso, sou aquilo. Eu falo, eu sou uma bakhtiniana com muita felicidade, né? E ele ensina que tudo está em diálogo, não tem como, né? Tudo que a gente fala está em diálogo com algum outro discurso, tudo que a gente faz na vida está em relação a alguma outra coisa. E uma das regras, né? Quando eu estava, inclusive, fazendo meu doutorado, uma das coisas que ficou muito nítido, né? Para mim é aquela regra de que na gestão pública, né? Nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia, mas se transforma, né? Começar algo do zero, tá? Não existe. Não existe, essas ideias mirabolantes não existem. Por quê? Porque você depende do diálogo com a legislação que já existe, né? Não tem como propor algo que não dialogue com a legislação que já existe, né? Então, quando eu trabalhei tanto na minha pesquisa, né, que eu trabalhei pesquisando profundamente a legislação de políticas públicas, não só de cultura, porque eu tive que, justamente por conta desse diálogo que existe, eu tive que ler a Constituição inteira, eu fui olhar a legislação do SUS, do SUAS, né, porque essa construção do Sistema Nacional de Cultura, que foi a minha pesquisa de doutorado, ela nasceu a partir de uma inspiração e de todos os estudos que foram feitos em relação à legislação e às políticas estruturantes do SUS, que é a saúde, e do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, tá? E esses sistemas, isso tudo dialoga, né? Assim como a estrutura desses sistemas, que é a que a gente chama de CPF, que são os conselhos, os planos e os fundos. Então, a gente tem um modelo de gestão pública no Brasil, né, que já existe desde lá de trás, gente. Isso começou lá na Era Vargas, não é um modelo que começou ontem. A gente devia aprender sobre isso na escola, né? Mas ninguém conta isso pra gente na escola. E eu tenho visto muitos programas que não falam disso, tá? E quando falam, falam como se tivesse tudo bem. A gente teve nessa gestão atual do Covas um desmonte gigantesco. E um desmonte gigantesco também a nível federal e estadual. Hoje,
O modelo CPF, que é um modelo que ele ganhou muita força, principalmente aí na era PT, ele foi um modelo que acabou se fortalecendo bastante, eu falo disso na minha tese, inclusive. Nesse momento, esses conselhos, tanto federais, quanto a nível estadual de São Paulo, quanto municipal, eles estão bem fragilizados. Alguns conselhos mais antigos, né, eles ainda conseguiram se manter, mas aqueles conselhos que eram mais recentes, que ainda estavam em construção, em fortalecimento, alguns se dissolveram, alguns foram dissolvidos. O próprio Bolsonaro, né, ele fez um decreto, logo quando ele entrou, ele dissolveu vários desses conselhos nacionais, inclusive algumas lutas a gente teve, por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Política Cultural, né, no federal, eles tinham derrubado, a gente conseguiu reverter, só que eles mexeram totalmente, né, nos decretos que haviam. A gente tinha aí 3 decretos de composição disso, eles fizeram um outro e mudaram a estrutura completamente. A sociedade civil, que tinha antes 19 cadeiras, perdeu, ficou só com 5. Aqui no estadual, o Dória derrubou a eleição do Conselho Estadual de Cultura no meio, derrubou, tacou um decreto estadual ali e nomeou um conselho biônico de amigos dele que não existe. Se pelo menos esse conselho biônico dos amigos dele fizesse alguma coisa, mas nem isso, né? Ele pôs lá uma lista de nomes dos amigos dele só para dizer que existe um conselho, como era antigamente, e não fez isso andar. E municipal, a mesma coisa, né? A gente está desde 2016 tentando aprovar essa lei, a prefeitura está nos enrolando, né? A gente tem vereadores governistas que dizem que nos apoiam ali, mas não nos apoiam nisso. Nós vamos tentar aprovar agora no final do ano essa lei, e eu quero ver esses vereadores aí que estão tudo dizendo que apoiam a cultura, eu quero ver se esses vereadores que tanto disseram que apoiam a cultura, que estão tudo surfando na onda da cultura, eu quero ver quem é que vai pegar essa lei do Conselho Municipal de Política Cultural, né? Se tiver algum assistindo aí, já fica a cobrança. Eu quero ver qual vereador dessa gestão ainda, tá? Que vai ter coragem de botar na sua cota daqueles 2 projetos de aprovação final, o PL do Conselho Municipal de Política Cultural. Porque na hora de eleição todo mundo é amigo da cultura, faz live com artista, porque live com artista bomba, né, gente? Só que na hora de aprovar projeto de lei, a pessoa vai lá e pega um da saúde, pega um lá da assistência social. Raramente, olha, é muito difícil alguém que ponha na sua cota de 2 projetos ano, um projeto da cultura ali no final, no gol. Então fiquem espertos, tá? Em relação a isso. Outra questão do programa, e que a gente fez questão, tá, de colocar, e que eu não tô vendo ninguém falando disso por aí, é a questão dos resíduos, né? Quando a gente fala de cultura, a gente não pode esquecer que a gente não está falando só de cultura de arte, né? Ou de cultura feita ali, né, na Secretaria Municipal de Cultura, onde a gente tem também as culturas diversas da cidade. A gente está falando sobre modos de vida, né, modos de viver. E uma das coisas que a gente tem pensado muito é essa questão da cultura do consumo, né? Nós estamos aí no começo do século XXI com problemas hídricos, né? Com problemas acabou de ser aprovado ali o marco, né, do saneamento básico, e isso talvez traga mais problemas para a gente. Eu não sei como é que se vocês sabem como é que funciona hoje em São Paulo a questão dos resíduos. A gente tem um problema gravíssimo, tá? A gestão Covas não implantou, tá? O Plano Municipal Integrado de Gestão de Resíduos, tá? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Que a gente tem que pensar muito sobre a questão do consumo, né? A gente está destruindo o planeta, né? E isso é cultural. Por quê? Não sei se vocês, até fica uma dica de leitura aí para vocês, um livro do Renato Ortiz chamado A Mundialização da Cultura.
Vou dar um salve aí, querido Célio Turino, ecossocialista como eu também. É um papo importante para a gente ter. Então, esse livro do Renato Ortiz, eu recomendo, é um livro muito interessante. Ele fala sobre a questão da mundialização das marcas, né? E o de quanto a gente tem a partir aí, principalmente com o fortalecimento do neoliberalismo, ali anos 80, principalmente 90, onde tudo que a gente começou a comprar começou a vir com umas embalagens super chamativas, né? A era das embalagens. Isso não era assim, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu que não vou entregar a idade, apesar, né? 4, 7 e tal, nos anos 70, a gente ia nas vendinhas, tá? Quem é mais velho lembra disso, nas quitandas, né? E a gente pegava um saco de papel e ia lá e colocava feijão, arroz dentro, né? Tudo a granel. Sabão em pó, a granel, você ia e sempre eram embalagens de papel, né? Que é super, que aquilo ali você molhou já era, né? Essas embalagens, esses plásticos, principalmente aí, a gente teve aí nos últimos, principalmente nos últimos 20 anos, um aumento gigantesco no consumo de produtos de higiene. E o Brasil é líder em venda de produtos de higiene, né? O brasileiro, ele é muito aciado, ele é muito vaidoso, ele se cuida muito. A gente vai aí nessas lojas, né, de cosméticos, pelo menos, eu amo, né? Mas isso é cultural, né? Essa necessidade da gente passar creme aqui, passar creme ali, é isso, é aquilo. Precisaria ser sempre, né, desse jeito? Por que a gente não tem a questão mais dos refil? E refil também é plástico, e você, né, teria que ser como era antes, aquela questão a granel. Então começa o problema por aí, tá? A cidade de São Paulo produz por dia, 15 mil toneladas de resíduos. 15 mil toneladas de resíduos, gente, é muita coisa. E o que está acontecendo? E isso até recomendo para quem quiser saber mais. A gente fez 3 lives sobre o assunto aí durante esse processo da campanha, mas uma muito especial que a gente fez foi com 3 catadoras, 3 lideranças, 3 mulheres incríveis, né, que a gente conversou e que elas contaram pra gente como é que realmente as coisas acontecem. Porque é muito fácil, né, colocar lá no site da prefeitura dizendo que tá tudo bem, né? Mas não é verdade, tá? Primeira denúncia que elas fizeram, aquele material, né, aqueles resíduos que vocês levam lá para o ecoponto, aquilo não está sendo separado, não está sendo reciclado. Aquilo está sendo levado direto para os aterros. Por quê? Porque hoje há um contrato com as 6 concessionárias que cuidam da limpeza pública da cidade, tá? E elas ganham para o metro cúbico do aterro. Isto é, quanto maior o aterro, quanto mais resíduo para ela, melhor. Ela vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais lucro. Então, quer dizer, a lógica é do lucro, a lógica não é a lógica ambiental. Então, nós temos um problema, tá? E ninguém fala disso, né? A gente tem se preocupado tanto com outras pautas, né? Se fala tanto... Agora, essa é uma pauta muito complicada. Por quê? Porque esses aterros, a gente tem, por exemplo, só no município de São Paulo a gente tem 2 aterros. Mas a gente tem na Grande São Paulo, ao todo, 6 aterros, tá? Esses 6 aterros são igualmente problemáticos. Primeiro, porque nós moramos num território, né? A Grande São Paulo é uma massa só. Quando a gente viaja de avião, a gente vê que não dá mais para separar o que é Guarulhos, o que é Osasco, né? É uma massa de cidades. E o que a gente tem feito? A cidade de São Paulo tem jogado lixo nos aterros fora, no aterro de Osasco, tá? Em outros aterros. O aterro de Osasco é um dos mais problemáticos. A gente está jogando lixo na casa dos outros, tá? Isso é um problema. Segundo problema, esses aterros todos têm esse tipo de modelo de contrato que é um absurdo. Mas esse ano na cidade de São Paulo passou batido no meio da pandemia a aprovação da política municipal de apoio ao cooperativismo e a regulamentação disso, tá? Nós temos hoje na cidade de São Paulo 26 cooperativas que cuidam, né, de reciclagem desses resíduos. Hoje,
grande parte das pessoas que moram nas ruas de São Paulo, né, que são sem teto, são trabalhadores, a maior parte deles, inclusive aí durante a campanha a gente tem conversado com vários deles. E o trabalho deles é esse, né? Eles são catadores, eles são carroceiros, com muito orgulho, é um trabalho importantíssimo na cidade. Primeiro porque culturalmente, né, a gente ainda na cidade de São Paulo ainda não aprendeu a cuidar bem desses resíduos após o consumo. A gente está cansado de ver, né, não só as pessoas jogando coisa no chão, né, mas aí você tem aqueles lixos, né, aqueles tonéis amarelo, verde, azul, vermelho, e as pessoas nem olham, nem sabem o que é o que, onde é para jogar o quê. Por quê? Porque não existe uma educação ambiental em relação a isso. Então, uma das coisas que a gente quer muito fazer é uma lei que ative o artigo 3º da Lei Cidade Limpa, aquela lei lá atrás, lembra que o Kassab aprovou lá atrás? Que até hoje ninguém trabalhou o artigo 3º da Lei Cidade Limpa, que é a questão da educação ambiental. Não adianta fazer uma sacola cinza e uma verde e falar, olha, jogue o lixo assim aqui, o outro aqui, né? Não se fala sobre isso, né? Eu morei em Curitiba uns anos, em Curitiba isso é martelado nas nossas cabeças 24 horas, porque passa na televisão toda hora, nos ônibus, né? Quem já foi para Curitiba, né? Tem aqueles biarticulados, fica a musiquinha e aí fica a mensagem, a mulher falando, né? Como fazer para separar o lixo, os horários, o caminhão que vem buscar da prefeitura, ele de fato vem toda semana no mesmo horário. E agora, estava até falando com uma amiga minha de Curitiba, agora tem um outro, né, que se você juntar uma certa quantidade de embalagens e levar separado, né, o que é papel, o que é vidro, o que é plástico, você ainda pode trocar por uma cesta básica. Quer dizer, são coisas simples a se fazer, né? Mas infelizmente a gente tem uma gestão de resíduos hoje péssima na cidade de São Paulo. Então isso é uma das coisas que a gente quer muito trabalhar. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu já sou uma ativista disso há muito tempo, né? Não é à toa que no Festival PIB, desde a primeira edição, né? A única oficina que aconteceu em todas as edições são as oficinas de música com sucata, com material reciclável, né? Tanto com o Lupe Bi quanto com o Flávio Cruz. Essas oficinas aconteceram em todas as edições do PIB nesses 13 anos. Para a gente isso realmente sempre foi muito importante, né? Dessa consciência, dessa educação que tem que começar na escola, né? Então essa lei de educação ambiental, nesse sentido, para que a gente possa observar qualquer embalagem que a gente tem em casa, né, que a gente acabou de usar, um vidrinho, eu aqui na minha casa eu guardo tudo, eu pareço a louca dos potes, né, que a gente possa transformar e ensinar as pessoas de que isso precisa ser reutilizado de alguma forma, né, e a questão aí também, né, da gente apoiar e valorizar principalmente os catadores, né, então, João. E alguns amigos aqui, eu não sei se estão aqui, mas há muitos já foram comigo, inclusive, né, revirar lixo por aí para procurar garrafa, latinha, essas coisas para a gente usar nas oficinas, né? Nossa, gente, já que eu revirei já de lixo por aí, vocês não estão entendendo nesses anos. Para a gente usar nas oficinas, né? Aproveitar, inclusive, o que já tinha ali para não tirar, por exemplo, material de... Não vou comprar, né, resíduo ali, né? A gente usava muita coisa, inclusive do próprio tonel que ficava nos fundos ali da Casa das Caldeiras. Hoje a Casa das Caldeiras não está funcionando por causa da pandemia, mas de uns anos para cá a gente conseguiu fazer uma gestão muito legal lá na Casa das Caldeiras. Estamos trabalhando inclusive lá com uma cooperativa, né, que faz já todo o trabalho, até por conta, tem muita garrafa, né, por causa de bebida, essas coisas, e isso tem sido uma experiência legal. Eu sempre converso com os meninos aí lá da cooperativa, a gente troca uma ideia muito sobre essa questão, até para pensar melhor a compra, né, dos produtos ali,
para que seja, inclusive, de um jeito que a gente consiga gerar menos resíduo, né? Porque eu acho que a questão aí do lixo zero é isso, né? É descasque mais, desembale menos, tá? Então esse é um ponto muito, muito importante. Outra coisa que é muito importante, né? Dentro dessa relação entre outros setores e a cultura, tá? A cultura mesmo eu vou deixar para o final, porque é para vocês assistirem aí mais um pouco. É a questão da cultura dentro das escolas, né? Como vocês sabem, eu fiquei alguns anos aí dentro da escola pública, né? Como professora assistente, estagiária, e foi uma experiência muito, muito importante para mim, né? Eu fiquei aqui no Fidelino de Figueiredo, que é a escola que minha filha estudou, inclusive, né? Uma escola estadual. E ali eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos junto com a professora Viviane Falck, maravilhosa, minha querida, tenho encontrado com ela esses dias, a gente tem conversado bastante sobre a campanha. A gente pensou, né, para esse programa, muito uma questão da necessidade justamente de trazer cultura, esporte, mais esporte e mais meio ambiente para dentro das escolas. A gente sabe que a gente tem um problema, primeiro, que já começa pelo problema de infraestrutura nas escolas, né? A gente tem as escolas aí sucateadas, né? Essa gestão, ela realmente, além de ter sucateado a educação, né, municipal de um jeito gigantesco, eu falo muito, eu tenho muitas amigas que são professoras no municipal, né, então tudo começou, inclusive, com a questão das aulas, né? Porque estava acontecendo lá na gestão Haddad uma construção aí, um plano de carreira importante para os professores municipais, e aí quando Dória entra e depois o Covas, isso foi destruído, tá? Mas a questão da infraestrutura das escolas, isso é um papel, né? Essa cobrança disso para o executivo é um papel muito importante dos vereadores, né? Claro que a partir das denúncias, inclusive da sociedade civil, a gente consegue, né, visualizar. São Paulo tem mais de 1.400 escolas, não é fácil para um vereador só fazer essa fiscalização. A gente precisa muito do apoio da sociedade civil dentro da Câmara, né? Porque eu, pelo menos, eu não pretendo ser, e com certeza não serei, porque eu sou uma pessoa super rueira, enfim, eu não vou ser uma vereadora de gabinete, porque tem alguns vereadores que ficam trancados no gabinete, do gabinete só sai para ir pro plenário, do plenário vai para casa, né? Eu não vou ser essa pessoa, eu vou continuar sendo a pessoa rueira que eu sempre fui, né? E pretendo aí rodar por aí. Mas a sociedade civil que tem que trazer essas demandas, né, para os vereadores, para a gente trabalhar junto com os assessores. E a gente tem pensado muito nessa questão aí do que construir em relação à questão de cultura, esporte e meio ambiente dentro das escolas, né? Aí uma questão dentro, tanto da questão da escola integral, quanto do contraturno escolar, né? Mas eu, pelo menos, como uma pessoa, né, licenciada em letras, né, que passei um tempo ali dentro da faculdade de educação da USP, tive professores incríveis, a gente conversou muito sobre isso. A educação integral, ela tem problemas, tá? Ela não pode ser simplesmente enfiada goela abaixo, né? Isso é tudo um processo, isso é uma construção. Eu, pelo menos, eu sou muito a favor que a educação integral ela seja pensada como um contraturno, que esse contraturno ele seja uma complementação das disciplinas que você tem no período da manhã, né? Que não seja algo obrigatório, super mega imposto. A gente sabe que é muito importante a educação integral, principalmente nos bairros mais periféricos, onde as escolas acabam atuando, inclusive, como os lugares onde as crianças e os jovens passam o dia enquanto os pais estão trabalhando, mas é aquilo, a escola não é depósito de criança, né? A escola, ela tem que ser um espaço de construção da cidadania, né? Um espaço onde a pessoa não vai apenas estudar para depois se tornar um peão, um mero peão aí
do mercado, né? Isso é terrível, tá? Eu acho que a escola ela tem que ser cada vez mais um espaço construído pela comunidade escolar, né? Junto. E eu acho que isso só pode acontecer a partir de projetos pensados também a partir dessas comunidades, né? Uma das coisas que eu tenho pensado muito, pelo menos em relação à cultura, é a própria questão do próprio Fundo Municipal de Cultura, né? A gente tem aí uma regulamentação do Fundo Municipal de Cultura a fazer. A gente sonha, claro, né, com esse Fundo Municipal de Cultura chegando, né, a ter pelo menos 1% de orçamento, isso além do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, que a gente luta para que chegue a 3%. Mas a questão é como daí usar esse Fundo Municipal de Cultura, esse 1%. Eu acho que a gente poderia, sim, ter algumas atividades realizadas dentro das escolas, junto com as escolas, né? Por exemplo, a gente tem, no estadual, a gente tem a questão das fábricas de cultura, tá? Que são espaços incríveis. Por que não transformar as próprias escolas em espaços, tipo fábricas de cultura mesmo no contraturno, né? Que tivesse, sei lá, 2 dias por semana, atividades formativas, lúdicas, em relação à questão da cultura, né? E eu não tô falando daquelas oficininhas de meia hora, não. Tô falando de projetos formativos mesmo, num sentido e propostos e construídos junto com as comunidades, né? Eu acho que isso também dialoga muito com as casas de cultura, né? Com os projetos, pelo menos o projeto original, né? As casas de cultura, nessa última gestão, aí elas sofreram, perderam, algumas pelo menos, perderam um pouquinho esse conceito inicial, né? Eu acho que isso vai depender muito de quem for o prefeito na próxima gestão. Se for o Boulos, aí vai ficar muito mais fácil da gente construir algo com várias cabeças pensantes incríveis, porque com certeza a gente tem aí dentro, né, do PSOL aí várias cabeças de várias. A gente tem hoje já uma turma da cultura muito potente, né, construindo as coisas aí junto com a gente. Agora, se o prefeito for, né, enfim, qualquer um dos outros, vai ficar um pouco mais difícil, né? Mas isso a gente pode propor alguma coisa dentro da própria regulamentação do Fundo Municipal de Cultura também, algum diálogo, né, com as escolas, né, para que a gente consiga voltar a trabalhar nas escolas, inclusive a própria questão de formação de público, né, com essa história aí da escola sem partido, com esse conservadorismo. A gente tem sentido muito, nós, produtores culturais, gestores culturais, que nós fomos cada vez mais afastados das escolas. Hoje, quando a gente chega numa escola para propor alguma atividade cultural, na hora, né, os diretores falam, não, a gente não quer vocês aqui. Porque os pais não vão querer, porque isso é coisa do demônio, né? E a gente não pode perder o diálogo com as escolas, né? A gente precisa que a cultura esteja dentro da escola, isso é muito importante, tá? Uma outra questão aí, né, que a gente precisa, e essa luta acho que é muito importante na questão da educação, é a questão das merendas, né? A gente teve aí essa indigestão, né, tucana, vamos chamar disso, né? A gente sabe que foi um enorme retrocesso em relação a isso, e nós vamos ter que lutar muito, tá, para voltar e para melhorar isso. Primeiro porque a gente teve, né, antes ali na gestão Haddad, a gente teve um programa interessante sobre a questão da merenda, né, ser boa parte orgânica, muitas delas que vinham inclusive dos próprios assentamentos, né, do MST. E aí a gente tem nessa gestão aí o Dória, né, com a tal da farinata, propondo aquela ração absurda, né? Não vamos nos esquecer o que aconteceu no estadual, né? De toda a máfia da merenda, né? Então, sabe lá o que está acontecendo de fato, né? O que aconteceu de fato por trás dos bastidores aí nesses últimos anos. A gente só vai saber disso, né, realmente, quando essa turma sair. E eu espero que eles saiam, tá? Mas a gente precisa garantir merenda, porque a gente sabe que tem muita criança que vai para a escola e é a única refeição que ela tem no dia, gente. Tá?
Isso é muito triste, isso é muito desesperador e é por isso que é muito importante, né? Que ela não chegue lá e coma uma bolachinha com um suco de tangue, né? Não dá. Para a pessoa, ela só vai comer isso no dia. Tá? Então, outra coisa que a gente precisa, né? Por que as escolas não têm uma hortinha? Né? Tudo bem que tem escolas que não tem espaço para nada, mas a gente sabe que tem muitas escolas, né, que podem receber esse investimento, e é a própria prefeitura que tem que dar. E aí eu aproveito o gancho para falar sobre a questão da infraestrutura de novo, né? Essa semana, uma das lives legais que a gente fez, eu fiz no Instagram com o Alex Sena, meu amigo, que é um grande muralista aí, né? Que pinta, né? Faz artes maravilhosas em paredes do mundo inteiro. Ele estava contando que eles fazem muito trampo voluntário de pintar muros de escola, né? Escolas públicas aí pela cidade de São Paulo. E que na verdade, e quem compra as tintas são a própria comunidade. Olha que absurdo, gente. A própria comunidade junta um dinheiro da comunidade para comprar as tintas para os meninos que ligados ao grafite, ao muralismo, fazerem, né, pintarem o muro que está lá detonado, porque afinal, poxa vida, para as crianças é muito legal chegar numa escola com um muro bonito, colorido, desenhado, né, com referências que eles possam se identificar. Não é a prefeitura que faz, porque se deixar na mão, principalmente desse prefeito Valdemorte aí que a gente tem, né, vai pintar um negócio de cinza, um muro cinza, pá, horroroso, aquela coisa, né, cafona, né, que eles adoram, né, cinza, incrível, né, como eles são cinza. E não, escola tem que ser uma coisa colorida, bonita, né? A gente tem que olhar a escola com o olhar das crianças, dos jovens. A escola tem que ser atrativa, ela não pode ser um lugar que parece um mausoléu. Eu, pelo menos, eu acho absurdo. Eu vejo a minha escola antiga, que eu estudei, eu passo lá na frente, nossa, é um muro bege, sabe? É o tipo lugar que não me faz nenhuma vontade de entrar naquele lugar. Eu acho tão lindo quando eu vejo. Então, quer dizer, vocês têm uma prefeitura que não está cuidando nem do muro das escolas, né? Que é o mínimo, está deixando para as próprias comunidades cuidarem disso. E é muito importante, parece pouco, né? Mas uma escola bem cuidada, ela é valorizada por todo mundo, inclusive a comunidade, né? A gente sabe que como é difícil a vida aí nas periferias da cidade, a gente vê aí muitas escolas que acaba acontecendo da galera invadir, roubar coisa da escola, mas é porque a situação está muito grave, as pessoas estão fazendo isso porque as pessoas precisam vender as coisas para comer, né? Mas às vezes quando se cuida melhor daquele espaço, todo mundo vai querer cuidar, né? Agora, se é um espaço que já tá detonado, já tá largado, que não tem bebedouro, que os banheiros não tem porta. Ah, vamos lá detonar o resto mesmo, porque afinal ninguém olha pra gente aqui nesse fim de mundo, né? E justamente esse pensamento, eu concordo plenamente, né? É, ó, o Rani tá falando aqui, Anilton tá falando. Lembro de alegria de chegar numa escola recém-pintada, era um clima maravilhoso. Lembro, primeiro começo, né? Primeira semana de aula. Mas você imagina, primeira semana de aula, o aluno chega na escola com uma escola detonada, com o muro zoado, tudo zoado, vidro quebrado, carteira quebrada, tudo velho, tudo podre. Isso, que criança que vai se sentir feliz de estar num lugar desse, gente? Não é acolhedor, né? Se fosse um lugar bem cuidado, sabe? Com umas quadras esportivas bem cuidadas, biblioteca, uma biblioteca legal, com computadores. Por que que não pode ser assim, né? Por que que só se gasta dinheiro? Por que que essa gestão que tá aí só gastou dinheiro com coisas desnecessárias? O que que foram fazer aquela obra horrorosa do Anhangabaú? Gastaram 100 milhões naquela obra horrorosa do Anhangabaú. Podia ter ajudado, botado dinheiro para infraestrutura das escolas, gente.
Então, às vezes a gente quando fala, né, de gestão pública, eu vejo muitas pessoas falando que São Paulo foi mal planejada, ou frases do tipo, o Bolsonaro não tem projeto. Gente, não, São Paulo não foi mal planejada, ela foi planejada dessa forma para ser assim mesmo, né? Isso é um planejamento do mal. E o Bolsonaro tem projeto sim, eles têm um projeto do mal. A gente precisa entender, né, que a tal da falta de vontade política é sempre a partir do meu olhar, que estou olhando por uma forma muito mais progressista, de proteção social, de programas sociais, né, para o povo, para a gente. Enquanto tem alguns governantes aí, como por exemplo o nosso atual prefeito, Bruno Covas, que só fez coisa para os ricos amigos dele, não foi nem para os ricos, de modo geral, né? Foi só para os amigos dele. Eles venderam Pacaembu, né? Eles tentaram privatizar tudo. Privatizar as creches. Veja quem é o vice dele, né? Ricardo Nunes. O cara tem 100 e tantas creches. Por que eles privatizaram as creches? Por que o Ricardo Nunes é vice do Covas? Isso é uma outra questão. A gente tem, gente, a cidade de São Paulo é muito curioso. Quando eu vejo o propaganda eleitoral, eu tenho visto esses comentários que têm sido feitos até por alguns candidatos da direita, né? Mas eu duvido que esses candidatos da direita enfrentariam de fato essas máfias, todas. Máfia do transporte, máfia das creches. Máfia das creches, gente. Se a gente, eles deviam estar presos. Como é que alguém pode fazer uma máfia de creche, máfia da merenda, né? Pra gente ver o quanto a gente tá lascado em São Paulo, né? Então, assim, quando eu decidi, por exemplo, me candidatar, eu me decidi muito por isso, porque eu via essas máfias ali, tipo, falando de um jeito descaradamente, tipo, tenho 100 e tantas creches mesmo, aí o outro vira e fala, eu tenho 93. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? A coisa é descarada, eles riem, dão gargalhada. Por quê? Porque tem lá 15, 20 pessoas, né? Geralmente nós ali da cultura, a gente fica assistindo aquilo perplexo. Só que a gente precisa tirar essas pessoas de lá, né? Ó, o Anilton escreveu aqui que é né, meu super parceiro aí que ajudou a construir a parte também de assistência social. Olha, precisamos construir equipamentos acolhedores, não somente escolas. Os centros de acolhida estão abandonados. OS gestoras irresponsáveis. A gestão pública precisa assumir sua responsabilidade. Ai, não consigo ler inteiro, eu vou ler aqui, ó. Na qualidade dos serviços prestados. É exato. Isso é um problema, tá? Eu não gosto do modelo de OS, eu sou contra o modelo de OS. Eu acho que o modelo de OS é um modelo muito problemático. Por quê? Né? Primeiro, porque não há a mesma transparência que você teria no modelo de gestão pública, de administração direta. Tá? Um modelo que eu gosto bastante, que poderia ser usado nesses centros de acolhida também, seria um modelo, inclusive, de gestão compartilhada, por exemplo, né? De projetos, até porque eu penso muito que a assistência social é uma área muito desafiadora. Depois você me fala o que você acha disso, Rani, mas eu acho que é uma área que a gente tem que testar, né? Eu acho que assim, se um projeto começa a ser implantado, claro que ele não é a curto prazo que vai se resolver, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar 2, 3, 4 tipos de projetos diferentes, para a gente ir vendo o que a gente consegue, porque, primeiro, as pessoas são diferentes, não adianta a gente ter só um modelo, né, de projeto. E eu fico pensando muito em relação a isso, em relação ao Boulos, né? Porque algumas propostas são realmente muito boas, mas algumas propostas a gente precisa realmente só vai conseguir ver na prática, né? Não existe milagre na gestão pública, até porque a gestão pública ela tem questões que a gente só vai descobrir o que vai acontecer mesmo quando aquilo for colocado. Agora, tem que tomar muito cuidado sempre com aqueles nomes, né? O Dória é uma figura, por exemplo, que adorava dar nomes marqueteiros para os programas que eram uma porcaria, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso.
O Russomano tá fazendo a mesma coisa, e o Covas, na propaganda eleitoral. Eu já percebi que eles falam, vou fazer o programa, sei lá, não vou nem falar, porque eu não vou lembrar, mas assim, sabe, uns nomes marqueteiros e cafonas, umas coisas que você fala assim, que eles nem explicam o que que é, mas o nome é marqueteiro, então as pessoas compram, né? E não é assim que se faz política pública, porque primeiro a gente tem que conversar com as comunidades, a gente tem que conversar com os trabalhadores daquele setor para entender. Eu acho que as coisas têm que ser construídas junto. Uma das coisas que eu gostei muito de participar da construção do programa do Boulos, né, da escrita do programa, foi isso, né? Foi perceber, né? Eu participei das plenárias de todos os setoriais. A parte de cultura, eu sou uma das pessoas que mais escreveu ali, que tem bastante coisa que é minha também, mas que foi discutida com muita gente, que foram várias reuniões. Que é isso, né? Esses programas que a gente está vendo aí desses outros candidatos, eu fico pensando com quem que será que eles dialogaram? Eu duvido, isso aí é programa comprado, pronto por marqueteiro. Por quê? Porque chega na hora, não faz, né? Eu nunca vou me esquecer na eleição que o Dória tinha prometido que ia fazer. Olha isso, que bizarro. Ele tinha prometido que ia fazer 40, né? 40, tá? Espaços de acolhida às mulheres vítimas de violência. Na prefeitura. Quando ele virou prefeito, o que ele fez? Ele fechou, ele reduziu o atendimento às mulheres vítimas de violência e não abriu nada. Não abriu nada. Né? Então, assim, a eleição, né, até para a gente já começar indo para os encaminhamentos aqui, que eu me prontifiquei que eu ia acabar antes das 7h30. A eleição é um período que, dessa vez, até por estar dentro, eu acho que eu analisei de uma forma diferente, até, né, como eu analisei bastante isso no meu doutorado, até porque o meu corpus principal é o programa do Lula, né, de 2002. Eu não sou petista não, viu, gente? Eu sou do PSOL, só para avisar, né? Mas eu tive que analisar também esses processos políticos, da macropolítica e tal. A eleição, ele é um período, né, de projeções, né, de desejos. Agora, o que é realidade, o que vai se tornar concreto, gente, é outro papo, né? Então, eu vou pedir a todos vocês, né, quando vocês forem aí, né, esses próximos 5 dias, né, forem pensar, forem votar, forem conversar com as pessoas que vocês ainda vão querer virar voto, tanto para o Boulos quanto para mim ou para alguma outra candidata. Eu espero que vocês todos votem nas mulheres, de preferência do PSOL. Conversem, né, sobre isso, né, sobre o que é a gestão pública. Porque o que eu tenho visto muito por aí, inclusive eu acabei de ver um post agora muito curioso sobre isso, né? Que as pessoas, a maior parte das pessoas não faz ideia, né? Mas se a gente conversar com calma com as pessoas e explicar como as coisas funcionam, não numa perspectiva, sabe, usando jargão comunista, essas coisas, não, gente, tô falando de gestão pública, né, de legislação. Que nem ontem eu conversei com uma senhora que foi muito legal o nosso papo. E eu expliquei sobre o plano diretor, eu expliquei sobre o Estatuto da Cidade, expliquei como é que funciona o PTU progressivo. Nossa, eu trouxe vários dados para ela. No começo ela estava falando que o Boulos era invasor, no final ela já estava falando que talvez, que provavelmente ia votar nele. Né? E eu não menti, eu estava falando a real, eu estava falando sobre a legislação que existe, né? A gente precisa muito, a gente não convence ninguém simplesmente falando, né? Olha, faz isso, vota nele, né? É legal. As pessoas, eu acho que o Brasil, a gente está entrando num momento de uma consciência e de uma responsabilidade ética de muita gente em relação à questão da gestão pública, de entender que a gente entrou num buraco fundo, né? Com essa história, aquela PEC da morte, né? Da questão do teto de gastos, tá?
com toda essa pandemia que piorou muito a nossa situação em diversas questões, né? A pobreza no Brasil aumentou muito. Eu que moro aqui no centro, na Cracolândia, eu vejo a quantidade de pessoas nas ruas aumentou de um jeito absurdo, gigantesco, triste, demais. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade de classe, né? De classe trabalhadora. Mais do que questões identitárias, que são importantes também, mas não tem como pensar em questão identitária sem pensar classe hoje, gente. A gente tem mais de 3 milhões de pessoas desempregadas. Só na cidade de São Paulo, só no município de São Paulo, não estou falando na grande São Paulo, né? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Conversem com as pessoas. E se tem uma coisa que une, né, as pessoas da classe trabalhadora, é falar sobre classe trabalhadora, é falar sobre os direitos da classe trabalhadora, mais do que qualquer outra coisa. E eu tenho percebido que isso funciona, tenho conversado muito com as pessoas na rua, e não interessa, porque quando a gente fala disso, mesmo que a pessoa seja um bolsominion, quando você começa a falar das questões da vida dela, né, dela ter os direitos a ter uma aposentadoria, né, dela ter direito a uma moradia digna, nessas horas todo mundo fala a mesma língua, né? O meu programa tá no site aí, indiqueiroz.com. Eu gostaria muito depois que vocês fizessem comentários. Essa live vai continuar aberta aí para quem assistir depois também, né? Esse momento de Brasil é um momento que, principalmente muita gente aí da cultura que está assistindo, nós da cultura, nós estamos numa situação extremamente grave, extremamente grave. Nós já estamos chegando no fim de novembro e a gente não imagina quando vão pagar a Lei Aldir Blanc pra gente, né? A gente recebeu aí um e-mail essa semana falando que talvez a gente receba esse ano, né? Quer dizer, é uma coisa surreal que está acontecendo, tá todo mundo desesperado, desesperado. Eu, pelo menos, eu vejo, se eu tô desesperada, eu tô com a minha conta estourada quase 4 mil reais. E os juros lá, né? E é isso que a gente tá fazendo uns bicos aqui e ali. Eu imagino outras pessoas que estão numa situação, muitos amigos que já perderam os seus espaços culturais, suas escolas de dança, seus circos, muitas casas aí de cultura fechando. Isso é muito triste, né? Então, eu acho que principalmente aí da galera da cultura, eu deixo esse apelo, nós precisamos ter alguém da cultura na Câmara no ano que vem, mas alguém da cultura de verdade, né? Não é alguém que é da educação, mas ajuda a cultura, alguém que é da assistência social, mas ajuda a cultura. A gente precisa ter alguém nosso, a gente precisa ter um QG nosso lá, né? Eu me candidatei nessa intenção aí, porque eu espero, né, que em 2021 eu acredito muito que a gente tem chances, né? Minha candidatura cresceu muito, né? Apesar de termos poucos recursos e tal. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz aí essa entrevista para Veja, uma sessão de fotos, aí eles escolheram 10 candidaturas, destaque dessa eleição, uma de cada partido, né, dos principais, pelo menos, e a do PSOL, pelo menos que eu saiba, fui eu que eles escolheram, então isso já significa alguma coisa, né? Eu espero que a gente esteja lá, eu espero que a gente tenha um gabinete na Câmara que seja o QG dos movimentos da cultura e da educação e da assistência social, porque a partir de 2021 a gente vai ter que tentar virar o jogo da política no Brasil, né? Não dá, né? Não dá mais pra gente ficar esperando as coisas caírem do céu, né? E a reconstrução pós-pandemia de todos os setores, tá? Da educação também vai ser muito punk. A hora que as crianças tiverem que voltar realmente para as escolas, né? Porque agora já tá liberado aí abrirem, mas a coisa tá muito devagar, né? A gente tem visto aí essas medidas eleitoreiras que estão vindo, né? Que eles estão dando cartão disso, cartão daquilo, né, Covas? A gente tá de olho em você, né? A gente tá vendo você usar dinheiro público claramente de forma eleitoreira em plena véspera da eleição, né? Então vocês imaginam o que vai ser a partir do ano que vem, né? Um cara que privatizou as creches, que acabou
Acabou com programas históricos de material escolar e de uniforme do ensino da educação infantil, gente. A gente não pode deixar Bruno Covas ser reeleito, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Quando eu chamo ele de Voldemort, né? Acho que vocês sabem quem é o Voldemort, né? É aquele que não se deve falar, né? Quem não assistiu Harry Potter, poxa vida, eles fizeram muito mal à cidade de São Paulo, em diversos setores. Né? E eu acho que é uma responsabilidade de todos nós aí, não só levar o Boulos pro segundo turno, mas a ganhar essa eleição. Porque não é possível a gente ficar mais 4 anos com essa turma que só atacou a classe trabalhadora, que só atacou a cultura, a educação, a assistência social e vendeu a cidade de São Paulo. A gente precisa pegar essa prefeitura tem que ser do povo, tá? Não dá, gente, não dá pra ficar na mão desse cara, desse sonso, que é um sonso, desculpa falar, tô com raiva dele. Porque é só, ele faz aquela carinha de, ai, coitadinho, estou doente, mas não é bem assim, tá? A gente sabe a crueldade que foi toda essa gestão aí, tá? Porque uma gestão que corta, né, assistência social, recurso da assistência social, da moradia, em mais de 50%, não é uma gestão do povo, não é, tá? Bom, quero agradecer todo mundo aí que escreveu, Lígia, Botelho, Adri, Rani, Humberto, todas essas pessoas queridos, né, que durante essa campanha toda, Milena, João, né, que são pessoas que sempre ajudaram muito, né, e constroem aí, sempre, Célio Turino também, uma honra estar aqui com a gente. Eu acho que, independente do que acontecer, né? Quarta-feira da outra semana, dia 18, tem a primeira audiência pública do orçamento, né? Então, recomeça a nossa luta já para 2021, né? A gente já tá fazendo reuniões sobre isso, né? Dentro do nosso coletivo dos movimentos, aí das lideranças dos movimentos culturais da cidade de São Paulo. A gente precisa muito, independente de quem ganhar a eleição, a gente precisa garantir um bom orçamento para os programas sociais, para os programas de proteção e de promoção social para o ano que vem. Porque nós vamos precisar muito desses recursos para reconstruir no pós-pandemia. Independente dessa vacina funcionar ou não, né? A gente já ficou sabendo aí que o que acabou acontecendo aí com a Coronavac, na verdade, a pessoa que faleceu não tem nada a ver com a vacina, o laudo já provou que não é, então vamos torcer para essa vacina funcionar, mas até essa vacina chegar em todo mundo vai demorar, tá? Então já fica o convite para vocês, no dia 18, provavelmente vai acontecer plenária virtual e presencial. Eu pelo menos pretendo ir lá para a Câmara. Nossa, eu tô louca para ir para a Câmara, começar essa luta do orçamento, né? Isso é uma coisa que todo ano a gente faz e eu não vejo hora de estar lá. E eu espero contar com vocês, porque nós vamos precisar muito, muito de mobilização de vocês nessa luta com a gente, tá bom? Bom, sexta-feira nós faremos uma outra live a partir das 18 horas. Quem quiser participar, né? Fica o convite para todo mundo que quiser participar, nem que seja para entrar, fazer um salve, falar 2 minutos, né? Falar sobre a campanha, falar sobre a eleição, trazer o apoio para mim também vai ser muito legal, né? Eu acho que é um momento de união, a gente tem que se unir nesse momento. Então, quem quiser pode vir, né? Me manda uma mensagem ou no WhatsApp ou aqui mesmo no inbox, tá bom? A gente vai conversar, será um prazer. Todo mundo que quiser participar tá super bem-vindo. Sexta-feira a gente vai fazer de umas 6 até umas 8, tá? 8h30 no máximo. Então, quem quiser entra, conversa um pouquinho, fala um oi, fala, ai, fulana, tô aqui, só vim te dar um oi já, é muito legal, né? Afinal, aí a reta final é uma reta
de muita ansiedade. Nós estamos todas aí, nós que passamos, nós estamos há um ano construindo essa campanha, né? Tô com essas mulheres vindo na frente e alguns amigos, né, homens também incríveis, o Rani, Rodolfo, as pessoas, Evandro, Tiago, as pessoas que estão construindo com a gente aí bravamente, né, toda essa construção, com poucos recursos, mas com muito carinho, com muita verdade, com muita arte, né? A gente não quis fazer uma campanha careta, a gente quis fazer uma campanha com a nossa cara, né? Uma campanha desafiadora que quer mudar e virar a cara, né, da política. Chega dessa política careta, dessa velha política, não dá mais, né? A gente tá cansado, a gente quer olhar para frente, século XXI, era de aquário, chega, vamos mudar, né? Por isso que, inclusive, a gente fez essa campanha diferente, com cara de videoclipe, né? E tem uma surpresa, a gente tá para lançar um videozinho novo aí. Acho que sai amanhã, vamos esperar aí, Rodolfo, Milena estão finalizando o vídeo aí, mas fiquem de olho, né? Mas vou dar um spoiler, né? A gente acabou aí pensando em várias músicas, porque eu não quis fazer jingle para a campanha, porque eu acho cafonérrimo, enfim. Vocês me conhecem, vocês sabem que essas coisas de cultura eu sou chata. Eu preferi usar músicas dos nossos parceiros aí da música instrumental mesmo, né? Já que eu faço o Festival PIB há muitos anos, a gente usou os primeiros vídeos, a gente usou uma música do Chimpanzé Clube Trio, já que fica o meu agradecimento aí para os super queridos Turco, Luiz, Felipe. E vamos usar agora a música final. Eu pensei, nossa, pensei em várias músicas, mas no final a gente vai usar aí uma música da banda Três Cruzeiros, que se chama Os Dias Mais Esquisitos. Eu acho que tanto o nome a música é maravilhosa, vocês vão ver, né? Mas o nome da música, o nome da banda e todo o conceito da banda, né? E todos esses queridos aí dos Três Cruzeiros, que são essas pessoas incríveis, que também são super provocadoras da vanguarda. Que é isso, gente, vanguarda. Ou a gente traz políticas de vanguarda para esse Brasil e muda, né, de verdade esse país, ou a gente vai ter que aceitar essa velha política e esquecer e se alienar de vez. Mas não espere isso de mim nunca. Tá bom, queridos? Beijo para vocês. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Adri, Michele. Olha aqui, ó. Mari Queiroz, Rodrigo Queiroz, não são meus parentes, mas poderiam ser, né? Queiroz, ultimamente, é um nome complexo, né, gente? Compartilho com vocês. Eu estava falando com a minha mãe sobre isso hoje. Cleiton, várias pessoas queridas, Neri. Fica meu beijo para vocês todos, tá bom? Tamo junto, força na luta. E sexta-feira, mais um convite. Quinta-feira tem um debate importante com algumas candidaturas da cultura, vai passar no canal dos Jornalistas Livres, estarei lá, a única mulher, então por favor venham me prestigiar, tá bom? É isso, queridos. Beijo, boa noite. Foi bom estar com vocês hoje. Tamo junto.